Palavra de Deus no livro de Isaías. Vamos fazer uma leitura. Nós vamos ler no livro de Isaías o capítulo 29. Será uma leitura do versículo 1 ao versículo 8. Porém, antes de meditarmos nesta passagem, queria que você soubesse que hoje nós vamos falar da santidade de Deus. Deus, Ele é santo. E o que é ser santo? Ser santo é ser separado. No contexto bíblico, ser santo é você não estar contaminando-se, envolvendo-se com outras coisas que, por assim, são indignas daquilo que você representa. Deus, Ele é santo. Então, Ele é separado no seu sentido de majestade e no seu sentido moral. O que é santidade, se não você pegar um objeto ou alguma coisa para um uso exclusivo seu? Você tem ciúme de alguma coisa? As crianças geralmente têm muitos ciúmes dos seus brinquedos. Não querem deixar os coleguinhas brincar com seus brinquedos. E por isso muitas vezes tem alguma briga, alguma discussão, alguma desavença. Porque o que a criança fez, na verdade, foi separar o seu brinquedo e fazer daquele brinquedo algo santo, ou seja, algo exclusivo para o uso dela. Mas nós sabemos que muitas coisas que possuímos e que prezamos, podemos compartilhar com o próximo. Então, as crianças precisam aprender a compartilhar e não usar dos seus objetos para esse uso de que é só deles, porque assim eles estariam alimentando o egoísmo. Mas observe que todos têm alguma coisa que tomam para si, de uso particular, de uso bem privado. Por exemplo, alguns objetos de higiene, uma escova de dente, ninguém quer compartilhar com outra pessoa. Então ali você separou aquele objeto e você tem aquele objeto por santo, ou seja, por separado. Deus, Ele é separado em sua majestade e Ele é separado também na sua lei moral. Ele não se envolve com o pecado e Ele também não pode se envolver com a humanidade naquilo que diz respeito à perversão que elas têm. Ele não pode se igualar com a humanidade no sentido de dependência, no sentido de existência ou qualquer coisa que seja. Agora, quando é que o congregar-se não tem valor? Porque nós sabemos que Deus, Ele honra e Ele preza por esse ajuntamento. Deus, Ele ama ver o seu povo saindo de casa, se reunindo, com o propósito de adorar a Ele. Mas quando é que esse congregar-se para Deus não tem nenhum valor? Deus, quando isso acontece, Ele vindica a sua santidade. Porque vocês se reuniram aqui hoje para louvar e exaltar a santidade de Deus. Mas, quando é que isso não ocorre? Deus, Ele vindica a sua santidade por causa dos serviços religiosos, sem santidade. Veja só, o domingo é o dia da ressurreição de Cristo. É o dia que Cristo descansou de toda a sua obra. Por isso, nós cristãos reservamos, santificamos o domingo, separamos o domingo para parar e adorar o Senhor. Mas isso pode perder o valor completamente. Você pode ter vindo aqui para o culto para aborrecer a Deus com sua adoração. Isto é um risco e é grave e é muito perigoso. Por isso nós precisamos entender sobre a santidade de Deus. E o que Ele exige do seu povo quando, por exemplo, param
para se reunirem. Então, Deus, ele vindica sua santidade nos serviços religiosos sem santidade. Quando você não está se santificando para o serviço de Deus, ele se aborrece com o seu culto. Agora, responda, por favor. Quem é que diz quando você deve cultuar a Deus? Tem alguém que diz para você? Qual é o dia que você deve cultuar a Deus? A hora? Quem é que diz? Outra coisa, quem diz como você deve adorar a Deus? Como deve ser o culto a Deus? É de qualquer jeito? Alguém disse para você como deveria adorar a Deus? Você adora pelo seu coração? Como é que quem diz a você como adorar a Deus? Quem diz a você onde deve ser a sua adoração a Deus? Por que você está aqui na igreja para adorar? Quem disse a você? Quem diz a você quem deve ser a sua adoração e culto a Deus? Por que você está aqui para adorar? E quem você adora? Você veio adorar algum ídolo? Algum santo? Você veio adorar Jesus Cristo, ao Pai, ao Espírito Santo? Quem diz a você quem você deve adorar? É seu coração que diz como é que você deve adorar, quando deve adorar. Porque se for, o seu coração está sendo elevado a o ser de Deus. É como se você quisesse ser Deus. São os seus sentimentos que te conduzem à tua adoração a Deus. Porque se for, você criou para si um falso Deus. O ego, a vaidade do seu coração é que está conduzindo você aos seus serviços religiosos. Veja o que diz o versículo 1 de Isaías 29. Deus diz assim: ai da lareira de Deus, cidade lareira de Deus, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano, deixai as festas que completem o seu ciclo. Então Deus aqui, ele está falando de Jerusalém. Ele está chamando Jerusalém de Ariel, que tem o significado de ser lareira de Deus, onde Deus acende o seu fogo para punir e corrigir, dando a entender que Deus acenderia seu fogo sobre Jerusalém. E quando ele diz que deixem as festas chegarem ao seu ciclo, tomarem seu ciclo natural, o que Deus está dizendo é que esse povo sofrerá o juízo da ira dele. Porém, esse povo só se preocupa com os rituais religiosos. Os judeus eram assim. Eles eram muito fiéis no que diz respeito aos ritos, às ordenanças, no que diz respeito a tudo que Deus ordenara referente ao culto. E eles cumpriam cabalmente a celebração da festa da Páscoa, a festa do Pentecostes, a festa dos tabernáculos. Eles cumpriam à risca, como Deus mandava. Porém, eles estavam com suas mãos culposas diante de Deus. Eles viviam pecando contra o Senhor, fazendo o mal, contrariando a lei de Deus. Depois se reuniam num culto de forma exemplar, cumprindo tudo aquilo que Deus ordenara referente ao culto. Mas chegavam com suas vidas totalmente pervertidas. E aí Deus, ele se apresenta em sua santidade e diz que iria dar um basta a toda aquela hipocrisia do povo. Porque Deus, ele é santo em majestade.
e ele é santo também em moralidade. Se o povo sabia reconhecer a majestade de Deus no sentido externo, mas não o conduziam no sentido interno, Deus não aceitava. Era como se Deus estivesse dizendo o seguinte: olha, cuidado como vocês me servem e me adoram, porque os pensamentos de vocês são contrários às minhas ordens. A vida de vocês fora do templo é totalmente avessa ao que eu exijo de vocês. Então não adianta vocês me compararem a outros deuses, porque era basicamente isso que eles estavam fazendo. Os deuses dos filisteus, dos amorreus, dos egípcios, o que é que queriam? Segundo estes adoradores, apenas oferendas. Que se cumprisse ali aquele martírio deles, aquelas oferendas fossem apresentadas em adoração. Depois eles podiam viver de qualquer jeito. Esses falsos deuses não faziam questão. Mas Israel estava querendo comparar o Senhor a esses outros deuses. Logo o Senhor, que sonda os corações, que vai no mais profundo da tua alma para ver se aí há realmente interesse por Ele, ou se está havendo interesse por alguma coisa que Ele pode oferecer. Aqui diz o Senhor em Isaías 55, 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então Deus, Ele quer que o povo pare de adorá-lo como os gentios adoravam os seus deuses. Eles teriam que adorar ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é elevado acima de qualquer criatura, ou acima de qualquer Deus criado pela imaginação do homem. Em Isaías, no capítulo 1, Deus, Ele fala o que sente a respeito daqueles que o adoram superficialmente, vindo para a igreja tudo na hora certinha, prestando atenção direitinho à mensagem, louvando, orando, mas que a sua vida é contrária a tudo que vivem dentro da igreja. Observe o que Deus diz do povo de Israel. Ele pergunta: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? De que adianta vocês sacrificarem para mim? Quando vindes comparecer perante mim, quem vos requereu os pisados nos meus átrios? Quem foi que, esse ousado que convidou você para pisar nos meus átrios? Não continueis trazer ofertas vãs. Então Deus está dizendo que o que eles ofereciam era tudo vão, inútil. Deus está dizendo que não aceita, que a convocação das congregações Ele não pode suportar, porque eles associavam a adoração com sua vida de iniquidade, de pecados. Deus diz que as festas deles, as solenidades, a minha alma as aborrece. Eu aborreço esse culto de coração. Deus está dizendo ao povo de Israel: estou cansado de sofrer a adoração de vocês. E por quê, meus irmãos? Ele diz: porque eles não lavavam-se, purificando-se, tirando a maldade de diante dos olhos de Deus. Eles viviam de uma forma fora do templo e de outra maneira dentro do templo. Então Deus está dizendo: olha, vocês estão me cansando com esse culto. Em uma ocasião ele diz: quem dera tivesse alguém com coragem para fechar as portas e vocês não pisarem nos meus átrios. Porque Deus já não estava suportando a perversidade do povo. Porque o povo apresentava serviços religiosos a Deus, porém sem santidade. E aí Deus vindica, Ele diz que vai vindicar a sua santidade,
observe a partir do versículo 2 ao 5, que Deus agora ele vai provar com seu fogo abrasador a santidade do seu povo. É como se Deus dissesse: olhe, não se preocupem, vocês estão contaminados, vocês estão todos corrompidos, eu vou lançar uma prova perante a igreja que vai purificar a todos aqueles que são fiéis. Veja o que diz do versículo 2 de Isaías 29. Então, porei a lareira de Deus em aperto. A lareira de Deus, lembre-se, é Jerusalém, é o povo dele. E haverá pranto e lamento, e ele será para mim verdadeira lareira de Deus. Acamparei ao derredor de ti, cercar-te-ei com baluartes, e levantarei tranqueiras contra ti. Então, lançada por terra, por chão, falarás, e do pó sairá afogada a tua fala. Subirá da terra a tua voz, como a de um fantasma. Como um cochicho, a tua fala desde o pó. Mas a multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos tiranos como palha que voa. Dar-se-á isto de repente, no instante. O que é que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo que vai purificar a sua igreja. Ele vai lançar um fogo na sua lareira, que fará com que este povo seja purificado. Por quê, meus irmãos? Porque Deus é santo, e Ele exige do seu povo santidade. Deus exige dos homens que sejam santos. Observe o que Jesus diz no capítulo 5 de Mateus, o versículo 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Isso é impossível. Todos sabemos que é. Porém, é o alvo, é a meta, é o objetivo. Você não pode se comparar a seu irmão. Ele não é a estatura de santidade que Deus requer de você. Você não pode se comparar a seu esposo, a sua esposa. Os filhos não podem ter os pais como alvo de exemplo de santidade. O que Cristo está dizendo é que o Pai Celestial é a meta de santidade. Sabe o que isso significa? Que você nunca vai parar de buscar a santidade. Você vai morrer buscando a santidade, porque você nunca alcançará esta meta, porém sempre estará em busca dela. Como diz Pedro na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 16. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então é isso que Deus quer de você. Não pode os lábios estarem dissociados da adoração de coração. Você não pode adorar ao Senhor de lábios e se apartar dele no seu coração. Veja só, Jesus Cristo questionou os seus discípulos, dizendo o seguinte: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? De que adianta, meus irmãos, ter tantas palavras bonitas, tantos louvores maravilhosos na presença de Deus, se o seu coração estiver longe dele? Se for só aqui na igreja, se não for em casa com a esposa, com os filhos, no trabalho, com os colegas, no dia a dia, na escola, com os coleguinhas, de que adianta adorar ao Senhor aqui? Ele não vai aceitar. Por isso Jesus Cristo disse assim: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram,
ensinando doutrinas, preceitos que procedem de homens. Então o teu coração diz quando é que você precisa ir para o culto. Ah, eu não vou hoje não. Por que não? Sem vontade. O coração diz que não está afim. Ah, não, eu vou adorar em qualquer lugar. Sim, mas esse lugar é fiel às Escrituras? Não, o que importa é que Deus está em todo lugar. Será que é isso que a Bíblia fala? Será que é isso que o Senhor, em seu santo livro, instrui? Então você precisa saber se o que você vem seguindo é o seu coração ou algum ensinamento de homens que contraria a vontade do Senhor. Deus, ele vai vindicar a sua santidade. Ele não vai deixar seu povo corrompido, se perdendo. Observe o que ele diz em Ezequiel, capítulo 36, do 23. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. Deus está dizendo que iria vingar a santidade dele, porque o povo de Israel estava profanando o nome dele perante as nações. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a santidade perante elas. Assim Deus o fará. Você carrega o nome de Deus, do Deus Santo, do Deus Todo-Poderoso. Então você tem que honrar esse nome em todo lugar, inclusive quando estiver só você e Deus. Nos momentos mais particulares de sua vida, você também tem que santificar o nome do Senhor. O Senhor Jesus Cristo ensinou como você deve adorar a Deus. Você deve adorar ao Senhor amando de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Pois bem, meus irmãos, vimos que Deus, ele vai vindicar a sua santidade sobre aqueles que fazem serviços religiosos sem santidade. Vimos também que Deus vindicará a sua santidade provando com fogo abrasador a santidade do seu povo. Aqueles que pertencem ao Senhor não ficarão contaminados, sujos, não. Ele vai se levantar por amor do seu grandioso nome. E agora nós vamos ver que Deus, ele vai vindicar a sua santidade no eliminar dos estranhos perante o seu povo. A igreja, ela se contamina com muito joio, com muitas pessoas que fingem ser crentes, ou até com pessoas que pensam ser crentes, mas estão na igreja em busca de alguma coisa, de uma prosperidade, de uma namorada, de um namorado, atrás de algo, mas não é do Senhor. Esse tipo de gente contamina os demais que estão sinceramente querendo vir oferecer o seu culto a Deus, amando de coração. Mas Deus vai levantar fogo na sua lareira para espalhar aqueles que são infiéis. Veja só o que diz do versículo 6 ao 8 de Isaías 29. Do Senhor dos exércitos vem o castigo com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade e chamas devoradoras. Como sonho e visão noturna será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra a lareira de Deus, como também todos os que pelejarem contra ela e contra os seus baluartes e a puserem em aperto. Será também como o faminto que sonha que estará a comer, mas acordando sente-se vazio. Ou como um sequioso que sonha que estará a beber, mas quando acorda sente-se desfalecido e sedento. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Então, o povo da Síria que estava oprimindo Israel e fazendo com que Israel se contaminasse devido à pressão que eles lhes traziam, estes também sofreriam a ira do juiz de Deus, e o povo de Deus assim seria liberto
de tanta perversidade, de tanta maldade. Zacarias, capítulo 13, do versículo 7, diz: desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela me invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é o meu povo. E ele dirá, o Senhor é o meu Deus. Aqui é uma profecia referente à obra de Cristo. Jesus Cristo foi ferido, as ovelhas se dispersaram. Mas nesta obra, Cristo, Deus, o Pai, Ele estava trabalhando na restauração do seu povo, purificando o seu povo. Como Ele diz, a terceira parte, pelo fogo, será purificada, como a prata é purificada. E é o que Ele está dizendo também no nosso texto. No versículo 8, na parte final, assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Mas, meus irmãos, o Senhor Deus livraria o seu povo. É importante que você entenda o quão o pecado é abominável diante de Deus. Deus, Ele não quer punir o seu povo, Ele ama o seu povo. O livro de Jeremias, Lamentações, diz que Deus não castiga os filhos dos homens de bom grado, mas é preciso. Se corrompem, se pervertem, vivem de aparência, e Deus não quer deixar você perecer. Então Ele se levanta para te purificar. Para você ser purificado, você precisa passar pelo fogo, pelas provas, porque senão você se torna um hipócrita. E você vai passar os dias todinhos na igreja achando que está adorando a Deus, que está prestando serviço a Deus, culto a Deus, enquanto você o aborrece a cada culto. É preciso que você tenha esse zelo, esse cuidado. Imagine como, por exemplo, o Senhor Deus puniu a perversidade de Saul. Deus mandou que Saul destruísse todos os inimigos de Israel, todos os amalequitas, sabe o que? E tudo que eles tinham, não pegasse ouro, não pegasse gado, não pegasse nada, e destruíssem todos, porque era um povo totalmente perverso. Sabe o que Saul fez? Saul de fato matou todos, pegou o rei como troféu, deixou vivo, e pegou os bois gordos e trouxe. E quando Samuel o confrontou, disse que foi isso que você fez. Deus mandou matar tudo e você trouxe esses bois gordos. Veja a desculpa dele. Ele disse que o povo pediu para ele ir pegar os bois, porque queriam oferecer de holocausto ao Senhor, de culto ao Senhor, queriam sacrificar ao Senhor, em honra ao Senhor. Veja o que Samuel diz. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Deus, Ele quer a tua obediência. Ele quer você adorando, servindo de coração, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma. E aí, observe, ele continua dizendo assim, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria do culto dos ídolos do lar. Visto que rejeitasse a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas reis. Então, agradeçam ao Senhor, por terem um Deus tão zeloso. Porque este zelo de Deus é a sua santidade que vos
salva. É a santidade de Deus que preserva vocês para não se tornarem hipócritas, fingidos, mas que o amem e o sirvam, adorando de coração. Eu quero terminar lendo o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, na sua segunda epístola. Olha só o que Paulo diz a Timóteo. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Alexandre o Grande, ele zelava pelo nome dele. E quando ele descobriu que existia um soldado frouxo, um jovenzinho temeroso, que não tinha coragem de enfrentar as coisas, ele foi ao encontro desse jovem. E ele disse para o menino o seguinte: como é mesmo o seu nome? E o menino disse: Alexandre. Aí ele disse: pois eu vou dar uma ordem para você. Ou você aprende a honrar esse nome e ser corajoso, ou você mude de nome, porque senão eu lhe mato. Alexandre o Grande, ele zelava, esse imperador zelava pelo seu nome. E aí você imagine o Deus Altíssimo, o quanto não zela pelo dele. Portanto, apartai-vos da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado, separado. Imagine você ser separado para uso exclusivo do seu Deus, útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Para isso, fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. Portanto, meus irmãos, honremos ao Senhor com nossa vida, buscando nele a santidade. Lembrando que o congregar é importantíssimo e Deus exige isso do seu povo. Separe um dia para a adoração do Senhor. Santifique um dia para adorar ao Senhor. Ninguém questiona isso. Porém, cuidado para você não fazer isso só de aparência. Que seja do coração, que seja genuíno, buscando santidade. Porque o Senhor vindicará a sua santidade nos serviços religiosos. Ele também provará aqueles que estão se contaminando, vivendo como hipócritas. E ele eliminará tudo o que estiver atrapalhando a caminhada de vocês. Deus abençoe os amados irmãos. Eu passo a palavra para o nosso presbítero Osmar. Bom, meus amados, vamos então, após ouvirmos a palavra de Deus, vamos adentrar na quinta parte do culto, neste aprendizado que tivemos hoje em relação à palavra de Deus, em tudo aquilo que nos toca com relação à santidade, de sermos separados por Deus para a sua honra e para a sua glória, para estarmos na presença dele em obediência e reconhecer profundamente a sua majestade. Essa majestade de que ele é o Altíssimo e que está preparando o seu povo através de Cristo para a sua salvação. Devemos honrar, devemos estar sempre contritos e nesta luta incansável da busca da santidade através da renúncia do pecado no dia a dia, na nossa caminhada. Precisamos muitas vezes baixar nossas cabeças com profundo pesar e lamentar profundamente, muitas vezes, de nossas
dos nossos tropeços, das nossas falhas, e buscar ao Senhor sempre, apenas com todo o coração e com toda a santidade que o Senhor nos oferece. Mas não apenas nos domingos, como ouvimos agora. Ouvimos a Tua voz, ó Deus, de toda a glória, amamos os Teus mandamentos e a Tua disciplina, guia-nos com Teu poder. Só o Senhor Jesus e nenhum outro Deus há além de Ti, Jesus. És Deus de toda a glória. Amém. Meus amados, em resposta ao que acabamos de ouvir, novamente vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 96. Vamos numa continuidade do verso 11 ao verso 13. E vamos fazer uma leitura alternada. A palavra de Deus nos diz: alegrem-se, ó céus, e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem. Assim lemos a palavra de Deus no Salmo 96, do verso 11 ao 13. Nós agora vamos, de forma especial, alimentados pela Santa Palavra, de estarmos agora de pé, e vamos cantar o hino 12, Glória a Deus, nossa alegria. Sim, o 13, né? Vamos fazer, antes de voltarmos aqui, vamos voltar lá, o Salmo 13, aliás, o Salmo 96, o verso 13, que ficou faltando aqui para terminar, concluir, né? Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Portanto, assim lemos, concluímos com o verso 13 do Salmo 96. É o hino 12, faremos então glórias a Deus, porque nossa alegria, nossa paz, a nossa força está na Tua glória, Senhor Jesus. A terra e os céus proclamam a Tua glória. Glória a Ti, ó Deus. Vamos louvar especialmente com esse hino 12. Santo, 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 Deus dos exércitos, a terra e os céus proclamam Tua glória. Glória a Ti, ó Deus, eternamente. Amém, meus irmãos. Nesse momento que faremos então uma oração por tudo aquilo que vivenciamos nesse momento, neste culto tão especial. O irmão Carlão faça essa oração de louvor e gratidão a Deus por esta palavra que recebemos da parte de Deus.
Amém. Sabemos, ó Pai, que em primeiro lugar somos a festa, uma população. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus, abençoa todos que estão aqui e nos dá uma boa semana, Senhor Deus, para que a próxima semana, no próximo domingo, que com Deus diz o Senhor, estaremos aqui de volta para se glorificar novamente. Tem misericórdia da igreja, em nome de Jesus Cristo, agradecemos por tudo. Amém. Amém. Olha, irmãos, um aprendizado antes de entregar o microfone ao pastor para a bênção apostólica. O aprendizado que levamos hoje é de imaginar que sem a santidade é impossível agradar a Deus. Precisamos refletir sobre isso e sempre em nossos corações para que possamos estar buscando profundamente. Vivemos tempos em que precisamos estar na presença dEle, para Ele e para a honra e glória dEle. Amados, agora eu passo o microfone para a bênção apostólica com o pastor Adalberto. Meus irmãos, ainda de pé, que a graça do nosso eterno Deus e soberano Pai, que a comunhão, as consolações, a união do Santo Espírito de Deus e que o amor, a fé e a perseverança do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhados pela terra, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, o culto está encerrado, podem sentar. Nós vamos apenas comunicar algumas informações.